As bolsas, depois de um terremoto financeiro, voltam para as máximas, o Bovespa na máxima, a bolsa americana muito perto das máximas, e a gente vai analisar um pouco do que aconteceu no seu comitê de investimentos. Olá, meu nome é Luiz Micales, sou gestor da Blackstone Investimentos. Eu sou José Faria Júnior, sócio analista da Wagner Investimentos. Júnior, vamos começar pelos dados macroeconômicos? Vamos, Luiz. O que você está achando da inflação? A gente sempre gosta de começar pela inflação. Sim. O que você está achando da inflação americana? A inflação americana ela continua num processo de desaceleração. Aqui nós temos uma tela, né, que mostra... Vamos deixar... Pode colocar aí com o PIB? Vamos colocar o CPI mesmo. CPI. Opa. US Core. Core. A inflação americana, ela ainda tem um componente que está incomodando, que vocês podem ver aqui, que é a parte de serviços que está subindo esse laranja, né? 3,6. Notem que os goods, que é a parte de bens, estava negativo lá em meio. Quer dizer, então algo que está incomodando é aquele do outro gráfico laranja, e nesse aqui, em amarelinho, é o quê? Aluguel. Tá? Mas o aluguel, ele já fez o pico ali entre 22 e início de 23, ele está caindo. E ele vem, quando a gente olha os índices privados, como o da Zillow, a Zillow é a maior locadora americana de imóveis, então isso está bem abaixo. A gente já vinha falando, até no relatório macro que eu faço do WMM, né, que tem uma defasagem grande entre o shelter, que é um nome genérico, que é o aluguel na inflação, e o preço do aluguel no mercado. Quando sobe o aluguel no mercado vai muito mais rápido que o shelter, que é a inflação, e no processo de queda o shelter demora muito a cair. Então isso está defasado e está segurando. Mas a tendência é de baixo. A tendência né? é de baixo. E uma coisa que eu gosto de olhar na inflação americana é pegar os últimos 3 meses, no caso aqui especificamente estamos falando de maio, junho e julho, grosso modo multiplicar por 4, né? Porque a gente analisa, pega a inflação atual, né, dos últimos 3 meses e multiplica por 4. Está 1,6 o núcleo. Né? O núcleo não tem não tem commodities, basicamente, né? Que a commodity é muito volátil. Geralmente, país desenvolvido exclui alimento e energia da inflação para analisar o núcleo. E o que já fica abaixo dos 2%. Que já fica abaixo dos 2%. Então, assim, a inflação, quando a gente está olhando a evolução dela, não vou dizer que ela esteja muito abaixo de 2 nos 3 meses analisados. Porque tem uma certa sazonalidade e tudo, mas está rodando aí perto de 2, ou um pouco abaixo, um pouco acima. E o Fed, né, o Powell, que é o presidente, já disse que vai cortar juros antes da inflação estar abaixo de 2. E condicionado ao desemprego. E condicionado ao desemprego. Então, a inflação já saiu, né, o PPI e o CPI, com base nesse... O PPI é atacado, o CPI é consumidor. Quando você pega esses dois números, você consegue ter uma boa composição da inflação oficial, que chama PCI, que vai, talvez, ficar em torno também de 0,15 aqui no mês de julho, né? E o Fed, no dia 18 de setembro, como a gente estava prevendo, vai fazer o início do corte. A quantidade de cortes provavelmente não vão ser menos de 3 esse ano. Eventual aceleração, que eu não vou duvidar do Fed fazer uma aceleração dos cortes, vai depender muito do PIB, do mercado de trabalho, de condições macroeconômicas, porque o Fed não quer ou vai tentar fazer o possível para evitar uma recessão. Perfeito. Aqui, e aí, olhando para a parte de cortes, o que você está vendo aqui, Júnior? Parece que o mercado está precificando, parece um pouco rápido demais, né? Mas é por causa do medo de uma eventual recessão. Mas aí eu acho que esse é um ponto muito importante, porque assim, se o Fed ele for cortar rápido demais, ele vai transmitir esse medo para o mercado. Vai. Então o jeito que ele vai cortar, os juros é muito importante para a gente ter uma indicação do que o Fed está achando. Então, se ele corta devagarzinho, que não é o que o mercado está esperando, se ele vai cortando 25 bases a cada reunião, ele ia mostrar que o mercado americano está desacelerando, o PIB está desacelerando, a inflação também está caindo, com essa tendência de baixa que o Júnior falou, e está tudo bem. Sim. Se ele começa a cortar mais rápido, como o mercado está precificando, será que ele não transmite uma impressão de que pode ter uma crise? Se o dado de emprego começar a assustar, ele vai acabar cortando mais rápido. Isso aí vai transmitir a sensação de um problema mesmo, né? Então, eu acho que a gente está às vésperas, né, daquele evento chamado Jackson Hole, que todo mundo do Fed vai estar lá no evento Fed de Kansas, né, entre os dias 22 e 24 de agosto.
Nessa semana que antecede o Jackson Hole, tanto o presidente do Fed de Atlanta, que é o Rafael Bostic, como o de Chicago, que é o Goolsbee, que votam no comitê de juros, já estão mudando de ideia. Diz, não vamos cortar, já estão começando a mudar de ideia. E talvez o Jackson Hole seja um bom momento para a gente ter aí uma continuação da mudança do discurso e uma preparação de corte. E ainda para os números, o que a gente está vendo aqui é o mercado mostrando que na primeira reunião um corte de 0,25, que é agora em setembro, dia 18, e depois ele já começa a entrar em dúvidas para dezembro. Pode ter 50, né? Um corte de 50 em julho, por exemplo, porque ele já está precificando 4 cortes para esse ano, para até dezembro. E aí a taxa terminal, o que o mercado está mostrando, é que em dezembro do ano que vem, mas já deveria parar perto de outubro, 8 cortes com uma taxa de juros terminal perto de 3,25, 3,50. Não é isso, Juliano? Então, essa taxa... Você concorda com essa quantidade aí? Olha, eu acho que, eu vou dar minha opinião aqui, o piso que vai ficar o Fed Fund Rate é 3%. Mas por quê? Quando a gente olha a história dos cortes de juros americano de 1970 para cá, em um ciclo mais amplo de corte, se você colocar ali na regra de Taylor, coloca 1 ali na taxa natural. De explicar aqui que a taxa natural é neutra, né? Exato. É a taxa que o pessoal acha que deveria girar a taxa de juros. Então é uma taxa um pouco teórica, né? O Bloomberg ele dá para a gente 2%. Mas o Fed de Nova York tem esse estudo e na página do Fed de Nova York eles colocam abaixo de 1%. Perfeito. Então, hoje, a taxa de juros americana tinha que estar quanto? 4,65, né? E está 5,5, quer dizer, o Fed hoje literalmente está atrás da curva, quer dizer, ele já pode começar a cortar, ele eventualmente vai acelerar o corte, vai depender muito dos dados que virão para frente, não dá para afirmar isso. Mas quando a gente olha de 1970 para cá, a taxa de juro acima da inflação, muitas vezes não ficou em 1, ficou em 0 ou até negativo. Então não vai me surpreender se ficar até abaixo de 3%. Se a inflação é 2%, que é a meta. Se o juro natural, que é um juro que a economia cresce e não tem inflação, está em 1%, você não precisa de ter um juro acima de 3%. Como é normal nos ciclos ele não respeitar a taxa natural e ir para próximo de 0%, esse Fed Fund tem a possibilidade até de ir para 2%. É uma lembrando certeza. Que a economia é um organismo vivo, né? Exatamente. Então, conforme os dados vão evoluindo, esses dados aqui também vão mudando. Yeah. Mas, assim, pensando, né? Será que você consegue uma taxa de 3% seria o suficiente para segurar a inflação perto de 1,5%? Pela taxa de juros neutro do estudo do Fed de Nova York, seria suficiente. Tá? Lógico, a economia é ciclo, né? Então você tem um ciclo de uma inflação mais alta, um ciclo de inflação mais baixa. Em algum momento, né, jogou a taxa a 2, por exemplo, que seria normal dentro de um ciclo de corte, olhando desde 70 para cá. A inflação vai subir em algum momento. Ele vai acabar tendo que subir juros em algum momento. Então, e talvez seja esse o medo do Fed também, né? Em algum momento você baixar demais. O maior medo do Fed é ter um repique da inflação durante o processo de corte. Mas depois que acabou de cortar, é natural. É natural que 8 meses, 12 meses, 1 ano e meio depois possa subir juros, né? Então, mas é sempre lembrando que o Fed, né, esse Fed do Powell, ele não tem um respeito muito grande do mercado, porque esse é um dos grandes papéis do Fed, né, de mostrar uma tendência clara e segura pela frente. Exatamente. Ele já errou 3 vezes nesse único mandato, né? Errou na subida, errou na queda e depois errou na subida de novo, quer dizer, desculpa, ao contrário, errou na queda, né? Ele fez um corte de juros no domingo, uma coisa que é inédita para o Fed. Ele falava que não ia cortar, de repente, no domingo, ele faz um corte de juros, o que é completamente inusitado. Depois ele fala que a taxa de juros não vai subir, passou um ano falando isso, de repente sobe para uma taxa enorme, né? Muito acima do que as pessoas falam. Quer dizer, ele não tem dado bons indicadores para o mercado. Então, assim, a gente fica sempre com um pouco de receio sobre o que o Fed está fazendo. E agora, de novo, ele está com essa atrasada na curva, né? Está cortando juros no momento que ele já deveria ter começado. Né? Vai começar só em setembro. Né? Exato. E o Fed errou também no final do ano de 2018. Deu uma puxada nos juros e pouco depois voltou atrás, porque o mercado colapsou. Novembro, dezembro de 2018. Né? Então ele perdeu um pouco de reputação ali. Agora, a velha discussão, né? Vai ter recessão, vai ter um hard landing, vai ter só uma desaceleração, que é tipo um soft landing, a gente não sabe.
Eu acredito mais no ciclo econômico e, naturalmente, eu acredito um pouco mais em recessão. Mas, como eu, pessoalmente, não vejo ainda o setor de serviços em retração, e o Luigi lembra muito bem da questão do crédito, né? O crédito está expandindo, então serviços crescendo, crédito expandindo, você não tem ainda as condições plenas de recessão. Vários gatilhos de recessão já foram acionados, mas não quer dizer que vai acontecer. Eventualmente o Fed cortando o juro pode até evitar essa recessão. Muitos economistas e muitos dados econômicos já mostram possibilidades de recessão, né, inclusive dados importantes, mas sem esses dois gatilhos a gente não consegue ver com clareza, ainda mais o PIB subindo, né, tá caindo, tá diminuindo o crescimento para perto de 2%, mas ainda assim a gente não vê, ainda não, né, o desemprego está subindo um pouquinho, o que também é outro gatilho, Sim. né, mas ao mesmo tempo é uma economia boa e saudável ainda nesse momento. Está com problema no mercado de casas, está com problema nas indústrias, isso está bem claro. O índice de confiança da construção civil está indicando recessão, o índice industrial está indicando recessão, mas poderia citar pelo menos 7 gatilhos de recessão, exato, mas serviço e crédito ainda não. Então a gente não tem como, a gente pode temer uma recessão, se preparar para uma recessão, mas pode ser que ocorra apenas uma desaceleração. E a bolsa é muito cara, as empresas de tecnologia em patamares assim, muito perto de patamar de uma bolsa, de uma bolha, né? Você tem, sim, por exemplo, ações com múltiplos de 70 vezes lucro. Então, realmente, né? Você tem uns dados ali, umas nuvens cinzas, mas não chove, né? Ainda não. Ainda não. Legal. E aí, a bolsa fez esse V, Júnior. Conta pra gente um pouquinho ali, ela caiu, todo mundo se assustou, o Japão vai aumentar os juros, e aí acabou que... Basicamente duas questões, né? A gente brinca um pouco na questão do Banco do Japão, da economia japonesa, tem o apelido de Godzilla, né? Então, o Godzilla Central Bank, né, que é o Banco do Japão, subiu os juros. E, curiosamente, toda vez que o Japão sobe juros, dá recessão nos Estados Unidos. E aí, isso foi no dia da reunião do Fed. No dia da reunião do Fed, ou um dia antes, né, que seja. O Fed foi 31 de julho, né, com o Copom. E o Fed foi bem favorável. Olha, vamos cortar juros em setembro, né? O Powell só não disse, mas claramente sinalizou. O que ocorreu dia 1º de agosto e 2 de agosto? Três dados de emprego ruins, né? 3 dados de emprego ruins, inclusive o dado do payroll acionou um gatilho de recessão e que pode ser confirmado ou não. Então o mercado começou a ficar muito ruim na quinta-feira, com o dado do PMI industrial de emprego, junto com o dado do aumento do auxílio seguro-desemprego, em parte por causa do furacão Barry. No dia seguinte, um payroll fraco, o mercado esperava 175 mil contratações, vieram 114, pelo menos 30 mil vagas perdidas por causa do furacão lá no Texas. Veio um aumento de desemprego, provavelmente porque mais pessoas estão procurando trabalho e não por demissão. E aí o pessoal falou, vai entrar em recessão nos Estados Unidos. Acionou um monte de stop. E acionou um monte de stop. Tem uma regra famosa, chama a regra de Sun, que quando o desemprego rompe determinado patamar, entra num processo teórico de recessão. Então acionou muito stop. A bolsa japonesa na segunda-feira caiu 12%, a Nasdaq ficou a 0,5% de acionar um circuit breaker, e duas coisas ajudaram o mercado a se salvar. Basicamente duas coisas. Então nós tivemos dia 1º, dia 2 e dia 5, que foi na segunda-feira, como dias muito ruins para o mercado. Mas no dia 6, o vice-presidente do Banco do Japão volta atrás e fala, o Japão não vai subir mais juros com o mercado desse jeito. Aí o mercado começou a acalmar. E se no dia 1º ele teve aquele dado pedido de auxílio-desemprego, que é o jobless muito alto, no dia 8 já vem um jobless baixo. Se você pegar os gráficos, depois das 9h30 da manhã de quinta-feira, as bolsas começaram a engatilhar uma alta lá e aqui. E eu acho também gozado, né? Porque antes, óbvio, teve esses problemas que foram muito mais importantes, mas você tem também o ano eleitoral nos Estados Unidos, onde a bolsa não tinha caído. Eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro ano eleitoral da história que a bolsa não caiu pelo menos 5%, 7%. Né? Normalmente a gente espera uma queda entre 7% e 10% e não tinha acontecido, né? Posso falar duas curiosidades? Claro. Tem duas curiosidades já que você tocou nesse assunto. O pico do S&P foi ali com a crença que o Trump ganharia a eleição. 2, saiu um dado semana passada, que é a confiança dos pequenos negócios, que em julho veio acima do previsto, provavelmente na crença que o Trump ganha a eleição. Não dá para ter certeza desse dado NFB, né, que é o
o Small Business Confidence, mas ele subiu acima do previsto na crença que o Trump ganharia a eleição. Então, o Luigi lembrou bem, né? A eleição americana é algo que vai mexer com a bolsa e provavelmente o Trump deveria ser melhor, né, pela questão do corte de impostos, né? E você vê aqui no Predicted, né? E agora também a Bloomberg disponibiliza a RCP, e você vê que hoje a Harris está com uma pequena vantagem contra o Trump. E a Bolsa também está reagindo bem, né? Aparentemente a Bolsa ia reagir muito bem com o Trump, e agora, né, virou secundário, né? Por enquanto virou secundário. Ou seja, a gente espera que a Bolsa continue crescendo e tudo, mas agora a gente espera muito mais volatilidade, Com talvez, certeza. né? Daqui para frente. E o Brasil, coincidentemente, né, caiu um pouquinho, mas não tanto, né? O Brasil se segurou muito bem nessa queda. Segurou. E depois de saírem 40 bilhões do Brasil, a Bolsa Brasileira sai de 133 mil pontos para mais ou menos 117 mil. E agora com essa volta, um pouco também por causa da queda de juros, né? Essa volta dos investidores, que a gente sempre falou, né? A gente fala pelo menos nos últimos relatórios, tem falado, né? Que Sim. é muito bom para o Brasil essa união do dólar alto E a bolsa baixa. e a bolsa baixa, porque ela atrai investidores estrangeiros, que ficam um pouquinho com menos medo de perder na diferença cambial. E aí, com a chance de uma queda de juros, a gente vê a bolsa reagindo só com 10 bilhões. Quer dizer, precisou de 40 bilhões para trazer a bolsa de 133 mil pontos para 117. E 10 bi. E 10 bi para subir de volta para as máximas de 133. E aí a gente fica com essa impressão, né? Primeiro, de que a bolsa ela está muito barata, todo mundo sabe, né? Mas que a bolsa estava muito largada. Muito pouca gente investindo na bolsa, um pouquinho de investimento já mudou bastante a precificação dela, né? E acho que até vale um alerta, né? Que a gente sempre fala, né? Que quando sai no jornal que a bolsa é o pior investimento né? Então saiu lá, saiu um monte de noticiários, né? O valor e tudo mais, bolsa é o pior investimento do ano, é o pior investimento da década, né? Sim. Aí você não precisa nem de um analista, você não precisa da gente, simplesmente eu acho que é uma hora muito boa, é o que a gente faz, esses são os melhores indicadores de que pelo menos um pouquinho de bolsa é bom ter para o longo prazo. Sim. Né? E às vezes para o médio, né? Às vezes para o médio, como está sendo agora. Como né? está sendo agora. E aí a gente também queria dar uma analisada no como é que fica essa taxa de juros. Vamos fazer a mesma análise para o Brasil. Então, começando aqui um pouquinho pela taxa de juros. Quando você coloca aí, a gente tem discutido o que aqui nos últimos 6 meses? Que provavelmente a inflação ia ficar mais alta. Isso aqui foi uma coisa que a gente comentou bastante. O Luiz estava menos pessimista com isso, eu estava achando que essa possibilidade era mais real, de uma inflação mais alta. Isso se consubstanciou. Nós estamos aí com 4,5 redondo. E a chance de, em algum momento, a inflação romper o teto da meta é grande. É grande. Não vou dizer que ela vai sair de controle, ficar muito tempo acima do teto, não. Mas que qualquer 0,25 agora, praticamente, já joga a inflação acima do teto da meta. Porque é interessante, né, Jânio, que assim, a inflação foi para o teto da meta nos meses que, normalmente, a inflação é mais baixa durante o ano. Assim, se a gente for olhar para o calendário inteiro, a gente vai ver que perto de junho, julho, são meses de inflação muito baixas. Né? E a inflação fica muito mais alta perto de dezembro, perto de janeiro, novembro, fevereiro, que são, né, meses de atividade muito mais forte no Brasil. E desculpa até te interromper, mas que eu acho que é importante a gente falar que nesse momento é que a inflação já está no teto. Quer dizer, então assim, a chance de subir talvez seja... não vou dizer passar muito de 4,7 eventualmente, mas ficar num patamar incômodo. Um patamar incômodo. E aqui a gente tem a tabela da Bloomberg, né, de projeção de aumento de juros no Brasil. O que também chama uma atenção, quer dizer, se nos Estados Unidos a gente vai ter 2% de corte, o juro americano vai sair, lá é uma banda, né? Vamos esquecer a banda, vai sair de 5,5 para 3,5. A gente acabou de ver isso, são 8 cortes. Aqui pode subir de 10,5 para 12. Quer dizer, olha o diferencial de juros, nós estamos com 10,5, com 5,5, 5% de diferencial. Isso aqui vai para 12, lá para 3,5. Isso totalmente na contramão. É um diferencial de 8,5, quer dizer, isso aí, primeiro que o real tem que valorizar, né? Não tem muita condição de pensar outra coisa. E será que vai subir tudo isso? Quer dizer, o juro terminaria esse ano a 11,5. 11,5 é 1% de alta, né, em relação ao que a gente está vendo. Esse gráfico é um pouquinho difícil de ver. Então, acho que até melhor dar uma mostrada aqui, Sim.
né, o que o pessoal mostra, o que o mercado mostra é que assim, teria uma alta de pelo menos 0,25% aqui em setembro. 18 de setembro. Perfeito. E depois uma outra alta aqui 6 de novembro. De mais ou menos 50 por 0,50%. Né? É. E aí depois, de novo, 0,50%, mais ou menos. Né? Mais ou menos. E de novo 0,25% aqui, indo para uma Em janeiro, taxa perto de 12%, que é essa taxa em março. aqui. Quer dizer, 1,5% é difícil dizer quando que teria 50 exatamente, que não tem nenhum 50 aí exato, né? Mas o juro poderia bater 12%, o que, para uma inflação abaixo de 5%, é interessante. O Banco Central fala que a nossa taxa de juros neutro é 4,75%. Se a inflação ficar abaixo de 5% com juro de 12%, você vai ter uma taxa de quase 2,5% acima da taxa considerada neutro, que é bem restritivo. Muito restritivo, É né? muito E restritivo. a gente tem que pensar um pouco na cabeça do Banco Central hoje, né? Porque é uma transição. Então, é uma análise um pouquinho mais difícil. Porque o Roberto Campos está saindo, ele agora não tem muito mais amarras, Não. mas o que ele tem é um nome muito importante a zelar. Ele tem um histórico de sucesso muito grande, o mercado reconhece que ele fez um excelente trabalho e provavelmente ele vai querer acabar o mandato dele com esse histórico intacto. Então, sim, existe uma pressão do Roberto Campos de aumentar a taxa de juros, porque ele provavelmente deve estar pensando, puxa, né, a inflação está subindo, o dólar está subindo, você tem mecanismos que mostram que você teria que ter uma taxa de juros um pouco maior e até aproveitar ali e controlar ali o dólar, né, como você bem falou. E do outro lado você já tem, no ano que vem, um novo presidente do Banco Central que a gente não tem certeza. Deve ser o Galípolo. Né? Deve ser o Galípolo. E como é que eles vão reagir, né? Eles têm Exato. se mostrado em sincronia, mas, por exemplo, uma pergunta que eu tenho, né? Uma grande dúvida que eu tenho é a seguinte: se o Roberto Campos fala assim, vou aumentar a taxa de juros, será que começa a criar um conflito lá dentro também? De novo, né? Que teve um 5-4 De que novo. estragou o mercado no final da história. E aí, qual que isso vai passar para o mercado, né? Exato. Isso aí realmente é um problema. Então, Então, a gente tem que ficar de olho nessa... o Roberto Campos até falou hoje, sexta-feira, né? Que hoje é dia 17, né? Que não deu guidance ainda, que eles vão analisar se vão subir ou não. Ele hoje, o discurso dele hoje, ele ficou assim, bem em cima do muro. Posso subir ou posso não subir, tá? Então o Copom tem aí uma decisão importante pela frente, vai ser talvez a decisão mais difícil recentemente, o que ele vai fazer. E uma coisa que a gente tem que comentar é o seguinte, o que aconteceu no mês de julho? A ANEEL colocou a bandeira tarifária da energia elétrica vai ser amarela. Isso é quase 0,1 ponto percentual na inflação. A ANEEL chega em agosto e chega no final de julho e fala a bandeira de agosto vai ser verde. Então, o que subiu a mais na inflação em julho de energia elétrica vai cair agora em agosto. Tipo, subiu 0,1 a mais, esse 0,1 vai sair. E é interessante que o Operador Nacional do Sistema emitiu um alerta dia 13 de agosto, que foi segunda-feira, de problemas de água no Brasil. Ainda está com problema de água. O regime hídrico não está bom, não. Então, talvez tirar a bandeira amarela, tecnicamente, não foi bom. Mas pode ter tido algum tipo de pressão, não sei, mas pode ter tido algum tipo de pressão na ANEEL para tirar a bandeira. E mais, se você puder colocar a tela da Abicom, olha que coisa interessante. O que aconteceu também em julho? Tinha quase 20% de defasagem no preço da gasolina. A gasolina no Brasil estava praticamente 20% mais barata do que no exterior, o que é uma defasagem muito alta, e deram um aumento de 7%, o que dá 0,2 ponto na inflação. Se a gente for pegar os 4 últimos reajustes de preço da Petrobras, o número cabalístico que a Petrobras aceita é uma defasagem de 13%. Pode pegar lá os 4 últimos aumentos ou cortes, na média ficou ali em torno de 13% negativo. Perfeito. Nós estamos próximo de zero, porque o petróleo hoje está caindo. Então a Petrobras pode cortar o preço da gasolina em 10%, o que dá 0,3% a menos na inflação. Aí vão falar, não, mas a inflação está desancorada e o Copom vai olhar isso. Mas se você tira 0,3% da inflação, você já tira muita da pressão, e isso pode ser algo que, não vou dizer que evite de subir, mas mitigue essa alta de juros. E como assim? Como o dólar saiu... Caiu. Exato, saiu de 5,80 e voltou para 5,50 mais ou menos. O petróleo 50. também caiu. O petróleo caiu, então você de repente não tem mais aquela pressão, pelo menos a urgência, né, de aumentar os juros. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Será que a taxa de juros que o mercado está precificando não está alta demais? Aparentemente sim. Aparentemente sim. É possível você manter o 10,5%
e a inflação ir caindo. Se você tem aí o corte do preço de combustível, isso facilita o trabalho do Copom. Pode ser que ele até suba juros, é difícil dizer que não vai subir juros, porque dar opinião é uma coisa, mas o que está aí é dinheiro. É isso aí. O pessoal aqui não é opinião, eu acho que não, aqui eu estou apostando dinheiro e muito, o que mais tem no Brasil é renda fixa, os juros vão subir. E a gente conhece bastante fundo multimercado que está apostando forte na alta dos juros. Na alta dos juros. E alguns que estão apostando forte também que esse preço está... Exatamente. Que não vai subir, né? Que não vai subir. Então tem aí muita aposta. Agora, de repente, a gente pode ter. Por que a bandeira saiu de amarela para verde? Se tecnicamente não teve tanto motivo. Pelo menos você entra no site do organizador, do Operador Nacional do Sistema, você não acha isso. E por que não cortar o preço do combustível, que tem justificativa técnica para cortar o preço? Pelo menos sempre ficou em torno disso, 10, 12, 13, 14 de defasagem. A Petrobras sempre gostou dessa defasagem. Então é um elemento novo que pode mudar um pouco as apostas. Né? Quer dizer, resumindo, você está achando que vai cortar... Eu acho que vai cortar o preço da gasolina. Eu fico nessa, isso não está considerado aí no mercado. Não está considerado, é uma coisa nova aí que a gente está colocando para vocês. E aí, olhando um pouquinho para os dados, né, do próprio Brasil, aí a gente pode dar uma olhadinha aqui no Taylor do Brasil, né, a taxa de juros, que nem o Júnior falou, a taxa neutra 4,75, a gente deixa 5 porque não faz muita diferença, né? Fica 11, taxa de juros perto de 11,25, né? Se botar 4,75 aí fica 11 lá. Exato. Seria subir o juro 0,5% e não 1,5%. É isso aí, né? E aí, lembrando, né, quanto mais o juro sobe, mais o dólar tende a se recuperar, ceteris paribus, né? Mas aí a gente tem que também dar uma olhada no lado fiscal, que os últimos dados fiscais... É o principal motivo. Exatamente. Inclusive, a Instituição Fiscal Independente do Senado publicou um relatório ontem, dizendo que o governo tem que fazer um superávit entre agosto e dezembro de 36 bilhões de reais para chegar no patamar máximo de déficit, que é 0,25 de déficit. Então tem que ter muita melhora fiscal aí pela frente. Nós fomos numa reunião com o Mansueto, que é um grande economista, para mim, um dos maiores conhecedores do governo que existem hoje nessa parte econômica. Né? Ele falou que acha irreal as expectativas sobre o fiscal, porém, ele avisou que do ano que vem para frente, o governo não pode mais subir muito os seus gastos. Então, fica nesse parâmetro de você falar assim, puxa, o governo gastou muito até agora, e agora vai ter que dizer, tudo bem, ele vai cortar tanto quanto estão falando, mas será que ele vai começar a gastar cada vez menos nos próximos anos? Pessoalmente, pode até ser, contanto que não seja um ano eleitoral. Bom, eu temo que, primeiro, esse assunto fiscal pode dar uma hibernada. Se o governo cismar e continuar gastando, o Copom vai subir o juro, não tenha dúvida com relação a isso, ou vai perder toda a credibilidade e o assunto é pior. Então, ou ele vai parar de gastar, ou vai ter que subir juros. Aí não tem escapatória. Aí esquece tudo que a gente falou aqui. Aí tem que cortar muito o preço da gasolina para não ter corte, não ter alta de juros. Agora, para mim, está hibernando e isso é um aperitivo de 26, tá? 26 que é ano de eleição e lá a gente vai ter que discutir qual país que a gente vai querer para frente. Mas aí é outro assunto, para outro dia a gente fala. E tem uma coisa boa também, só para complementar, que o Júnior tem dados do PIB bons, né, Júnior? Sim. Você acredita que o PIB vai subir um pouquinho, vai ser mais forte do que o mercado está esperando, né? O PIB brasileiro. O PIB brasileiro, o PMI, ele está muito alto. Né? O índice de confiança industrial da FGV também está muito alto. É um patamar onde, historicamente, a gente não observa isso aí muito para cima. Então, isso chama atenção, quer dizer, o quanto ainda a gente vai ter condição de melhorar o PIB. Mas pode ser que a gente fique nesse patamar de PMI de 55, você pega a série histórica dos últimos 16 anos, é quase que o teto que ele bateu. Mas pode ficar lá muito tempo, né? Não impede de ficar lá muito tempo. Mas você também tem uma coisa interessante de falar sobre o PIB, né? E taxa de juros, né, Luiz? Qual? Brincadeira. O PIB, ele é engraçado, porque assim, de um lado você tem a parte industrial que está indo melhor, mas você tem a parte agro, que a gente sabe que não está indo bem nesse momento. O agro, normalmente, ele se desbalanceia. Sim. E sozinho, depois de 1, 2 anos, ele volta, né? O agro, acho que safras muito grandes, os preços das commodities caíram muito. Exato. E você vê as commodities lá embaixo, a soja principalmente, quem está endividado, né, os grandes produtores que estão endividados estão com um problema de verdade. Quem não está endividado está meio que no 0 a 0 hoje em dia. Então, assim, o agro está passando por um momento ruim. A indústria está bem porque o dólar subiu, a indústria gosta de dólar alto. Quem é exportador aumenta muito a sua margem e quem não exporta,
o concorrente fica muito caro, né? Então a indústria gosta do dólar alto. O serviço, tudo bem, não vai fazer tanta diferença no final da história a taxa de câmbio. Mas tem aquela discussão do PIB potencial, né? Que aparentemente o Brasil está crescendo numa velocidade que é inflacionária. Exatamente. E aí, o que acontece? Né? As pessoas falam assim, puxa, o PIB brasileiro está subindo acima do... Do nível que não é inflacionário, que chama de potencial, vamos dizer. Né? Então, assim, assim, traduzindo, né, o que eles chamam de PIB potencial, né, seria uma taxa média de crescimento do PIB ao longo do tempo. Mas, assim, a gente discorda que um aumento de 6 meses acima do PIB potencial pode ter alguma influência sobre a inflação. Pouco tempo. Muito pouco tempo, isso deveria demorar anos. E assim, não é porque o PIB potencial é de 1, 1,5 e veio 2% de aumento do PIB que vai fazer alguma diferença. Né? Você teria que ter, como teve em épocas passadas, onde o PIB potencial era perto de 2, antigamente o PIB potencial era muito maior, e o PIB que vinha era 4,5%, 5%, quer dizer, aí sim, né? Porque o desemprego vai lá para baixo e tal. Né? Mas o que acontece, na verdade, com a inflação hoje é 90% por causa do fiscal. Então, exatamente. Assim, os gastos, eles tiram a confiança do investidor, fazem uma pressão sobre os preços, tem que aumentar a base monetária, quer dizer, quanto mais, é aquela história da banana na feira, né? Quanto mais banana tem na feira, menor vai ser o preço de venda da banana, quanto mais moeda você emite, menor vai ser o preço da moeda, né? Sim. Então você tem ali esses dados que eu acho que interferem muito mais do que o pessoal tem falado nessa última semana, que o PIB potencial, o PIB está subindo acima do PIB potencial, pode atrapalhar. É muito pouco tempo e muito pouco acima para ter um efeito tão dramático na inflação. É fiscal, realmente. Exato. E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado aí pela audiência. Boa semana e até a próxima vez.